Bom, gente, seja bem-vindo, tá? Eu sou Isabel Marques e já peço a você que chegue deixando o seu like e enviando esse vídeo para outros candidatos, tá? A algum concurso de música. Bom, hoje o nosso assunto será tons vizinhos. Como identificar o tom vizinho de um tom principal. É um assunto que cai bastante, tá? Nos vestibulares de música, nas provas de concurso militar, tá bom? E eu vou pedir que você já deixa seu like aí, se inscreva se não for inscrito, compartilhe esse vídeo e também que você dê uma olhadinha no nosso curso Teoria em Forma, se você deseja aprender teoria musical de uma forma rápida, objetiva, tá? Para que você consiga aí dominar o conteúdo. Bom, vou começar desenhando aqui minha pauta e a aula de hoje vai ser sobre tom vizinho. Como identificar? Como que eu vou identificar o tom vizinho? Bom, o nome já nos sugere, né? Tom vizinho. Sugere que eu tenho um tom e eu vou ter alguns tons próximos a ele, né? Na verdade é isso. Eu tenho um tom, por exemplo, dó maior, e eu vou ter aí alguns tons que vão ser próximos a dó maior. Eles vão ter algumas diferenças e essas diferenças que nós vamos descobrir juntos agora, tá? Todo vizinho, todo tom, ele tem vizinhos diretos e indiretos, tá? Então guarde isso aí. Ele sempre vai ter o que nós vamos chamar de VD, que são os vizinhos diretos, e VI, que são os vizinhos indiretos, tá? A Maria Luísa de Matos Prioli define, né, o tom vizinho como aquele que tem apenas um acidente a mais ou a menos na armadura. Então, se a gente for olhar o nosso tom modelo, que é o tom de dó maior, nossa escala modelo de dó maior, ela não vai ter nenhuma alteração, né? São as notas naturais. A armadura de dó maior, ela não tem nenhuma alteração, não tem nenhum sustenido e também não tem nenhum bemol. Então, se eu for pensar num vizinho de dó, né, eu vou pensar naqueles tons que vão ter um acidente a mais do que dó. Então, eu posso pensar, por exemplo, na escala de sol. Sol maior, ele é bem parecido com dó maior. Se eu for desenhar aqui a escala de dó e de sol, vocês vão ver que as notas elas vão ser praticamente as mesmas, com exceção de uma nota apenas. Então, o tom vizinho, ele vai ter essa proximidade com o tom principal. Ele vai se diferenciar, né, apenas por um acidente a mais ou a menos. Eu vou colocar aqui a escala de dó. Quero que você veja, vocês já estão acostumados com essa escala aqui. Sem nenhuma alteração, isso aqui é dó maior, armadura de dó, sem nenhum sustenido, nenhum bemol. E eu vou colocar ao lado sol maior, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, tá? Aqui tem um fá sustenido, eu precisaria colocar a alteração aqui porque ela já tá na armadura, mas eu coloquei entre parênteses para você reforçar. Se eu for olhar a escala de dó e a escala de sol maior, eu vou perceber que eu tenho notas comuns, né? Eu tenho praticamente todas as notas ali comuns, com exceção de quem? Do Fá sustenido, que é o 7º grau de Sol, tá? O Fá, que é o 4º grau de Dó, ele é aqui natural, mas em Sol maior, ele é o 7º grau e ele é alterado. Ele tem uma alteração aqui, um sustenido. Então, a única diferença entre Dó e Sol maior é o Fá sustenido, tá?
Então, nós dizemos que este tom, o tom de sol maior, ele é vizinho direto de dó. Ele tem muitas similaridades, mas ele tem uma diferença, que é o fá sustenido. Um outro tom que também é bem parecido com dó, vocês devem estar lembrando aí, é o tom de fá maior. Escala de fá, você vai ter um acidente, que é o si bemol. Se você não sabe identificar a escala, se você não sabe o que são acidentes, o que são sustenidos, o que são bemóis, por que na escala de sol tem um sustenido e na escala de fá tem um si bemol, você precisa comprar o nosso curso Teoria em Forma, tá? O link ele fica aí. Mas vamos lá, é o nosso curso completo de teoria, de uma abordagem super prática, super objetiva para você dominar o conteúdo de teoria musical. Bom, olhando para esse som aqui de fá maior, você vai ver que a única diferença entre dó é justamente aqui no quarto grau, que é o si bemol, tá? Mas ele também vai ter todas as outras notas naturais, né? Parecido com dó maior, porém tem essa exceção que o si é bemol. Da mesma forma que na escala de sol, as notas eram todas naturais, mas o fá, sétimo grau, em sol foi fá sustenido, tá? Então, assim você consegue ver que esse vizinho, né, ele é próximo, é um tom próximo, é um tom que tem apenas essa diferença, uma diferença. Comparando dó com sol, a diferença é fá sustenido em sol. Comparando dó com fá, a diferença é o si bemol em fá, tá bom? O restante das notas, todos naturais. Mas existe uma regra prática para nós identificarmos os tons vizinhos, tá bom? A autora Maria Luísa de Matos Priori, ela vai dizer que os tons vizinhos, eles ainda se classificam em tom vizinho direto e vizinho indireto, VD e VI, tá bom? E nós agora vamos decorar, nós vamos agora memorizar, né, um esquema para que a gente consiga identificar rapidamente esses VD e esses VI, que é o vizinho direto e o vizinho indireto de um tom principal. E eu vou usar aqui como referência sempre o dó maior, tá bom? Então, vamos lá, que a gente vai identificar aqui o VD e o VI, vizinho direto e indireto de um tom principal, que é o dó, tom dó maior, tá? Ou C. Vamos lá. Regrinha prática. VD, vizinhos diretos, vai ser o relativo menor, tá? Ou no caso, se eu tiver num tom menor, vai ser o seu relativo maior, tá? Eu vou colocar relativo menor ou maior, tá? O tom, né, do relativo menor ou do relativo maior. O tom do quarto grau. O tom do quarto grau. E o tom do quinto grau. Grava isso é uma coisa que você precisa memorizar. Para você achar qualquer que seja os vizinhos diretos de qualquer tom principal, relativo dele, tom do quarto grau e tom do quinto grau, tá bom? Então, dó, tom, né, do relativo menor. Quem é o relativo menor de dó? Lá menor é o relativo menor dele. Se eu tivesse em Lá menor, o relativo maior seria Dó maior. Tom do quarto grau. Quem é o quarto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá. Fá maior. Tom do quinto grau. Quem é o quinto grau de Dó maior? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol maior. Aqui eu tenho os vizinhos diretos de
Dó maior. Lá menor, que é o relativo menor, Fá maior, que é o tom do quarto grau, e Sol maior, que é o tom do quinto grau. Então, grave isso. Relativo, quarto e quinto para os vizinhos diretos. Para os vizinhos indiretos, que eu vou chamar de VI, vai ser o relativo, tá? O tom do relativo do quarto grau e o tom do relativo do quinto grau. Ou seja, se eu já tenho os vizinhos diretos que eu vi que é o próprio quarto grau, Fá maior, Sol maior, o quinto, agora para eu achar os indiretos, eu vou achar o tom relativo do quarto e do quinto. Relativo do quarto grau, quem é o quarto grau? Fá. Quem é o relativo de Fá maior? Ré menor, tá? Relativo menor de Fá maior é Ré menor, tá? Desci 3, Fá, Mi, Ré. E o relativo do quinto, que é Sol, Mi menor. Então, eu já tenho aqui todos os meus tons vizinhos. Os diretos e os indiretos, tá? Isso tudo em relação a Dó maior. Eu vou fazer rapidamente um esquema aqui dos vizinhos diretos de uma outra tonalidade aleatória aqui, para eu aplicar esse mesmo esquema, tá bom? Pra gente achar os diretos e os indiretos. Vamos lá. Sei lá, um tom aleatório, Si bemol maior, tá? Si bemol maior. VD, vizinhos diretos, e vou botar aqui VI, vizinhos indiretos. VD, relativo, quarto e quinto. Si bemol em relação a Si bemol. Eu preciso conhecer as escalas, eu preciso conhecer os tons, tá? Senão eu vou errar na hora da identificação dos vizinhos. Relativo, quarto e quinto, para achar os diretos. Relativo de Si bemol maior, Sol menor. Tom do quarto grau de Si bemol maior, Si, Dó, Ré, Mi. Mi bemol maior é o tom do quarto grau, é o quarto. Quinto grau em relação a Si bemol maior, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá maior. Então aqui eu já achei, tá? Os vizinhos diretos de Si bemol maior. Sol menor, Mi bemol maior e Fá maior, tá bom? Vizinhos indiretos, relativo do quarto e do quinto. Relativo de Mi bemol maior, Dó menor. Relativo de Fá maior, Ré menor. Então, eu vou ter aqui todo o pacote de vizinhos diretos e indiretos de qualquer tom principal. Grave isso, porque você não vai ter erro na identificação. Se você conhecer as escalas, se você souber as armaduras, se você souber as alterações, sustenidos e bemóis em todas as escalas, você consegue rapidamente identificar os vizinhos diretos e indiretos, tá bom? Grava isso. Estou num tom principal, preciso identificar os vizinhos. Primeiro, vizinhos diretos, tom do relativo deles. Se for maior, o relativo menor. Se for menor, o relativo maior. Tom do relativo, tom do quarto grau, tom do quinto grau. Indiretos, os relativos do quarto grau e o relativo do quinto grau. Tá bom? Obrigada por mais uma aula, obrigada por você me ouvir. E se você se interessou pelo nosso curso, que ensina teoria musical de uma forma muito clara, muito direta, muito objetiva, fazendo você dominar o conteúdo, você vai clicar no nosso link e entrar em contato conosco para comprar o nosso curso Teoria em Forma. E eu te vejo para mais uma aula, para mais uma questão de concurso. Um abraço!